Meus pais me disseram para cancelar minha viagem para Gramado, porque as contas médicas do meu pai tinham chegado. Eu fiz uma transferência de R$ 12.500 sem piscar, porque é isso que eu sempre fiz. Uma semana depois, entrei na casa deles e vi as passagens do cruzeiro em cima da mesa. Cabines com vista para o mar em um cruzeiro de luxo pela Patagônia. O nome de todo mundo estava impresso em tinta preta bem nítida. O nome de todo mundo, menos o meu. Meu estômago não revirou. Tudo ficou silencioso, como se meu corpo já soubesse que aquilo não era novidade, apenas finalmente inegável. Eles não me esqueceram. Eles planejaram a viagem contando com a minha ausência e depois usaram minha culpa para ajudar a pagar por ela. E naquele momento, percebi algo pior do que a traição. Eu nunca fui o filho para quem eles guardavam um lugar. Eu era o tapa-buraco, o plano B, o caixa eletrônico. Então, fiz a única coisa que eles nunca planejaram. Eu desapareci. Sem gritaria, sem discurso dramático, sem post de vingança nas redes sociais. Eu apenas sumi silenciosamente. Meu nome é Renan Vieira. E antes de contar o que aconteceu depois, preciso saber que não estou falando para uma sala vazia. Se você está aqui comigo, deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, a menor conexão torna mais fácil dizer a verdade em voz alta. E se puder, inscreva-se, porque histórias como esta não são contadas quando as pessoas se sentem sozinhas. E eu cansei de estar sozinho na minha. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Quando finalmente reservei a pousada em Gramado, parecia menos umas férias e mais uma recompensa que eu tinha ganhado por pura resistência. São Paulo já estava entrando naquela fase cinzenta entre o outono e o inverno, quando a luz do dia desaparece cedo e tudo parece mais pesado do que deveria. As luzes do meu apartamento ficavam acesas muito depois do pôr do sol. Meu notebook quase sempre aberto. Meu celular sempre ao alcance, caso alguém da minha família precisasse de algo. Eu dizia a mim mesmo que não me importava. Eu dizia a mim mesmo que era assim que uma pessoa confiável agia. Eu tinha pedido folga meses antes. Escolhi um lugar pequeno perto das montanhas. Planejei a estrada e montei um orçamento de que não mexesse na minha reserva de emergência. Essa parte importava para mim. Eu tinha aprendido da maneira mais difícil que, se não mantivesse minhas finanças blindadas, sempre haveria um motivo para eu não fazer algo por mim mesmo. Eu até mostrei para mim, Marina, minha melhor amiga, o roteiro numa noite, enquanto comíamos comida japonesa. Ela sorriu daquele jeito cuidadoso dela e disse: "Você vai mesmo, né? Não vai mudar isso por ninguém." Eu ri e disse: "Não, dessa vez não." E eu falava sério. Meus dias seguiam um ritmo rigoroso. Eu trabalhava no meu emprego fixo na Faria Lima, depois ia para casa, esquentava algo rápido e abria meus projetos de design freelancer até meia-noite. Cada real extra ia para a coluna Gramado da minha planilha. Eu rastreava tudo. Mercá, gasolina, assinaturas que eu não precisava realmente. Não porque eu estivesse quebrado, mas porque a experiência me ensinou que no momento em que eu relaxasse, uma emergência familiar apareceria. Estar preparado parecia mais seguro do que ter esperança. A ligação da minha mãe veio numa noite em que eu tinha acabado de fechar o notebook e recostado na cadeira, me permitindo imaginar o ar frio, as manhãs silenciosas e uma semana sem ninguém precisando de nada de mim. A voz dela soava cansada e urgente ao mesmo tempo, do jeito que sempre soava quando queria algo sério. "Você está ocupado?" ela perguntou. "Preciso falar com você." Ela não perdeu tempo. Ela falou sobre meu pai, Geraldo, sobre a condição crônica dele, sobre como as contas tinham acabado de chegar. Ela disse o valor rapidamente, como se falar devagar pudesse tornar o peso maior. Soava específico, médico, inevitável. Então ela disse a parte que doeu mais. "Talvez você devesse cancelar Gramado.
Ir agora pegaria mal. As pessoas vão comentar: seu pai está doente e você viajando. Ela não perguntou o quanto eu poderia ajudar. Ela não sugeriu opções. Ela colocou aquilo como uma conclusão a que já tínhamos chegado juntos. Você cancela aí a viagem. Você manda esse valor. A gente resolve o resto depois. Senti aquela pressão familiar atrás dos olhos, a mesma que sempre aparecia quando eu imaginava ser visto como egoísta. Imaginei parentes balançando a cabeça. Imaginei minha mãe contando a história do jeito dela. Eu transferi os R$ 12.500 CSBAs naquela mesma noite. Não foi um agendamento, foi um Pix. Imediato. Cancelei a pousada em Gramado logo depois, encarando o e-mail de confirmação por mais tempo do que precisava. Quando minha mãe respondeu, foi com a mesma frase que ela usava há anos. Obrigada, querido. Você é minha rocha. Pedi as faturas com delicadeza. Ela disse que estava sobrecarregada, que me enviaria depois. Davi me mandou uma mensagem. Valeu, irmão. Como se isso fosse rotina, como se eu não tivesse acabado de apagar a única coisa que eu estava esperando ansiosamente. Um pouco mais tarde, rolando o feed sem pensar, notei que minha mãe tinha postado uma foto em um restaurante, algo pequeno e fácil de explicar. Disse a mim mesmo que estava pensando demais. Fechei meu notebook, olhei para a mala fechada perto da porta e tentei reformular tudo aquilo como maturidade. Família em primeiro lugar. É isso que pessoas responsáveis fazem. Uma semana depois, dirigi até Campinas para ver meu pai e ver o quão ruim as coisas realmente estavam. Disse a mim mesmo que só queria tranquilidade, uma prova de que o sacrifício tinha valido a pena. A casa parecia a mesma de sempre, talvez até melhor. A cozinha estava hoje, estava impecável, a geladeira chave. Havia toques novos na decoração que eu não lembrava. Minha mãe me cumprimentou calorosamente, desviando a conversa para assuntos triviais antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa sobre dinheiro. Notei os papéis na mesa de jantar, quase por acidente. Uma pasta cuidadosamente empilhada, logotipos de viagem que reconheci imediatamente. Não precisei vasculhar. Não precisei. Estava bem ali, aberto o suficiente para qualquer um que passasse ver. Peguei a página de cima e li o itinerário. Patagônia, datas do cruzeiro, detalhes da cabine e então a lista de passageiros. Geraldo, Cláudia, Aline, Davi, mais seus acompanhantes. Meu nome não estava lá. Eu não levantei a voz. Eu nem senti raiva no começo. Só perguntei: o que é isso? Minha mãe disse que eu estava entendendo errado. Aline interveio rapidamente, dizendo que eles pretendiam me contar depois. Davi deu de ombros e disse que eu estava sempre ocupado mesmo. Fiz a pergunta que importava. Por que vocês não me perguntaram antes de reservar? Minha mãe hesitou e depois disse que eles tinham planejado isso há um tempo. Só não tinham mencionado ainda. A sala ficou muito silenciosa. Na minha cabeça, a linha do tempo se encaixou. Uma semana antes, eu tinha feito o Pix de R$ 12.500 porque as contas tinham acabado de chegar. Ela disse: eu sabia que você entenderia. Ela disse: você sempre entende. A Aline repetiu, sem pensar. Foi aí que eu soube que não era um erro. Era um padrão. Quando perguntei para que se servia o dinheiro na verdade, a expressão da minha mãe mudou. Você acha que eu mentiria para você? Ela perguntou, transformando a pergunta em uma acusação. Coloquei os papéis de volta na mesa, exatamente onde estavam. Disse que não discutiria quando as pessoas não estavam sendo honestas comigo. Então peguei minha bolsa e saí. Minha mãe chamou meu nome, mas pela primeira vez não me virei. O ar lá fora parecia cortante e limpo. Enquanto dirigia para longe, o choque se transformou em algo mais frio e claro. Algo tinha se quebrado, e eu sabia que não conseguiria consertar e deixar como era antes. Não chorei quando cheguei ao meu apartamento em São Paulo. Achei estranho no início, como se talvez houvesse algo errado comigo.
Mas não era dormência do jeito que as pessoas costumam descrever. Era mais como se minhas emoções tivessem saído da frente e entregado o volante para algo mais frio e preciso. Eu não precisava de conforto ainda. Eu precisava de provas. A cidade estava quieta naquela noite. Aquele tipo de silêncio que pressiona as janelas. Tirei os sapatos, não liguei a TV, nem me dei ao trabalho de esquentar o jantar. Em vez disso, tirei tudo para fora. Cada álbum, cada caixa velha empurrada para o fundo do armário, cada envelope que nunca tive coragem de jogar fora. Espalhei tudo pelo chão da sala, até parecer menos uma casa e mais evidências expostas para um julgamento. Eu não estava tentando decidir se o que aconteceu em Campinas foi certo ou errado. Essa pergunta já tinha sido envenenada por muitos anos, ouvindo que eu era sensível demais ou que via coisa onde não tinha. O que eu estava procurando era consistência, um padrão, algo que existisse mesmo quando ninguém estava mentindo ativamente na minha cara. O primeiro álbum se abriu num Natal de anos atrás. Aline estava no centro da foto, rindo, segurando algo caro e brilhante. Davi estava ao lado dela, com chaves na mão, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Então havia eu, de lado, segurando um suéter, ainda dobrado, com a etiqueta de liquidação visível se você olhasse de perto. O que me perturbou não foi o presente. Foi o meu sorriso. Eu parecia genuinamente feliz. Eu lembrava daquele dia. Lembrava de dizer a mim mesmo que não importava. Lembrava de acreditar nisso. Continuei virando as páginas. Mais feriados, mais aniversários, anos diferentes, mesmas posições. Eles no meio, eu levemente fora do enquadramento. Quando cheguei nas fotos de viagem, as legendas na letra da minha mãe ecoavam na minha cabeça sem estarem escritas em lugar nenhum. Você vai ficar em casa e regar as plantas. Naquela semana você tem estágio, lembra? Você não ia gostar disso mesmo. Comecei a anotar datas em um bloco de notas, comparando com o histórico do meu próprio calendário. Quase todas as vezes que fui excluído, eu também estava ocupado, economizando dinheiro ou trabalhando em algo que importava para mim. Não era coincidência, era conveniência. Abri meu notebook e puxei minha planilha de orçamento. Eu não tinha planejado fazer isso. Meus dedos foram por instinto, como memória muscular. Destaquei cada transferência para meus pais nos últimos anos. Ajuda mensal, emergências médicas, consertos de carro, parcelas da casa. Os valores variam, mas o ritmo era constante. E lá, perto do topo, estava a linha mais recente, os R$ 12.500. Logo ao lado da data em que cancelei Gramado. Aquele dinheiro não tinha vindo do Pada. Lembrei dos almoços que pulei, dos freelas extras, das noites que disse a mim mesmo que descansaria depois. Gramado não tinha sido um impulso. Tinha sido uma promessa que fiz a mim mesmo e mantive até alguém decidir que eu não merecia. Enquanto eu pegava outra caixa, minha mão esbarrou em algo pequeno e embrulhado em plástico. Congelei. Eu sabia o que era antes de abrir. Um kit de fazer joias, exatamente aquele que eu implorei quando criança e me disseram que era muito caro. Eu tinha comprado para mim mesmo no ano passado, silenciosamente, sem contar a ninguém. Eu nunca tinha aberto. Disse a mim mesmo que era um lembrete do que eu não tinha conseguido dizer até agora. Uma batida veio na porta, seca e familiar. Marina entrou com sacolas de comida e uma garrafa de vinho. Olhou para mim sentado no chão, cercado pela minha vida, e não fez perguntas de imediato. Ela colocou tudo no chão e sentou ao meu lado. Depois de um momento, ela disse o que ninguém da minha família jamais tinha dito. Eu vejo isso acontecer há anos. Tentei desconversar, mas ela não deixou. Ela listou as coisas calmamente, uma por uma. As vezes que larguei tudo para resolver emergências. O dinheiro que enviei sem hesitar. Os feriados em que me esforcei ao máximo e recebi algo esquecível em troca. Então ela me fez uma pergunta que doeu mais do que qualquer acusação.
O que eles fizeram por você ultimamente, além de ligar quando precisam de alguma coisa? Eu não tinha resposta. Mais tarde, depois que ela foi embora, mandei uma única mensagem para ela. Cansei de ser conveniente. Ainda não era um plano. Era um limite traçado na areia. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia de uma coisa com certeza. Eu não voltaria para o velho ritmo. O silêncio não durou. Nunca dura quando você para de interpretar um papel do qual todos dependem. As ligações começaram na manhã seguinte. Deixei cair na caixa postal, não porque estava tentando punir alguém, mas porque queria ouvir o que eles diziam quando não estavam sendo interrompidos. As mensagens da minha mãe eram uma mistura cuidadosa de preocupação e culpa. Ela disse que meu pai estava magoado. Ela disse que eu estava levando as coisas longe demais. A voz do meu pai era mais fria, mais cortante. Ele me disse que eu era ingrato, depois de tudo que eles tinham feito por mim. Aline mandou mensagem dizendo que a mãe estava chorando e perguntou por que eu não podia simplesmente conversar como um adulto. Davi nem se deu ao trabalho de fingir. Ele disse que eu estava destruindo a família. O que me atingiu não foi a raiva. Foi a ausência de uma única pergunta sobre como eu estava. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eles queriam saber quando eu voltaria para a quilinha. Encontrei a Marina para um café perto do escritório. Aquele tipo de lugar onde as pessoas falam alto e ninguém presta atenção. Ela me lembrou de coisas que eu quase tinha esquecido. Momentos que eu descartei como incidentes isolados. As férias que paguei, mas não fui. O favor de cuidar dos sobrinhos que virou obrigação. Os presentes que me custaram 1 mês de aluguel. Então ela me perguntou algo que não consegui tirar da cabeça. Se você deixar de ser útil, que versão de família sobra? Naquela tarde, sentei no consultório da doutora Simone e contei a história em voz alta, do começo ao fim. Gramado, o telefonema, o Pix, as passagens do cruzeiro. Ela me pediu para repetir em uma frase, sem explicações. Eu disse devagar, ouvindo como se fosse pela primeira vez. Disseram para eu cancelar minha viagem para mandar dinheiro. E então fui excluído de uma viagem que aquele dinheiro ajudou a viabilizar. Ela assentiu e me disse para parar de discutir com sentimentos e começar a responder a comportamentos. Ela sugeriu que eu documentasse tudo, reduzisse o contato, decidisse meus limites antes de ser forçado a defendê-los. O objetivo, disse ela, não era convencer minha família de que eu estava certo. Era me impedir de ser puxado de volta para um ciclo que me machucava toda vez. Naquela noite, outra ligação veio de Aline. Ela disse algo que provavelmente já tinha dito 100 vezes antes, sem pensar. A mãe disse que você entenderia. Como sempre, ouvir isso em voz alta, sabendo o que eu sabia agora, pareceu clareza em vez de dor. Escrevi 3 frases em um pedaço de papel e as deixei na bancada da cozinha. Preciso de tempo. Não vou interagir quando estiver sendo atacado. Responderei quando estiver pronto. Não mandei para ninguém. Ainda não. Mas pela primeira vez, eu estava preparando minhas palavras para mim mesmo, em vez de ensaiar o que todos os outros precisavam ouvir. Silenciei o grupo da família e salvei cada correio de voz. Ao apagar as luzes, fiz uma promessa silenciosa que não compartilhei com ninguém. Se eles aumentassem a pressão, eu não negociaria minha volta para o papel que eles sentiam falta. Eu daria o próximo passo, fosse ele qual fosse. Assim que parei de responder, a história sobre mim começou a viajar sem mim. Não se moveu com alarde no início. Moveu-se educadamente, cuidadosamente. As ligações vieram de números que eu não via há meses ou anos. Uma tia, com quem eu só falava no Natal, deixou uma mensagem dizendo que famílias brigam, às vezes, e que eu não deveria transformar as coisas em algo maior do que precisavam ser. Um tio me disse que minha mãe estava transtornada
e que um simples pedido de desculpas resolveria tudo. Nenhum deles perguntou o que realmente tinha acontecido. Nenhum deles mencionou o cruzeiro. Eles falavam como se os fatos já estivessem estabelecidos e meu papel fosse simplesmente voltar para o Urafila. Não demorou para notar o padrão. Uma ligação por dia. Sempre calma. Sempre a mesma linguagem. Você está machucando sua mãe. Seu pai não merece esse estresse. Família tem que ficar unida. Comecei a anotar as coisas. Os números, os horários, as frases que usavam. Parecia obsessivo no começo, mas quanto mais eu documentava, mais claro ficava. Aquilo não era preocupação se espalhando organicamente. Era coordenado, uma corrida de revezamento de vozes carregando a mesma mensagem. No meio da semana, parei de atender números desconhecidos completamente. Bloqueei seletivamente, não por raiva, mas por autopreservação. Ainda assim, a pressão encontrou outros caminhos. Uma noite, enquanto lavava a louça, meu celular vibrou com uma notificação de um antigo grupo que eu não olhava há anos. Aline tinha postado que estava preocupada comigo, que eu estava agindo estranho, que não respondia à família e que ela não sabia o que fazer. Ela perguntou se alguém tinha ouvido falar de mim e para, por favor, avisar meus pais, se tivessem. Fiquei ali, encarando a tela, a água correndo sobre minhas mãos, sentindo algo frio se espalhar pelo meu peito. Aquela não era uma mensagem para mim. Era uma mensagem sobre mim. Uma versão de mim que precisava de supervisão, uma versão que justificava interferência. Encaminhei para a doutora Simone sem nenhum comentário. A resposta dela veio rápida. Ela me disse que havia um nome para esse tipo de comportamento. Pessoas enviadas para pressionar, culpar e reportar. Tudo em nome de manter um sistema intacto. Ela disse que reconhecer isso não fazia doer menos, mas tornava previsível. Na noite seguinte, alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai parado lá com um saco de papel, mudando o peso de uma perna para a outra, como se não soubesse se ficava ou ia embora. Não abri a porta. Não porque não me importasse, mas porque sabia exatamente de como aquela conversa se desenrolaria. Começaria suavemente. Derivaria para a obrigação. Terminaria comigo, me explicando até ficar exausto o suficiente para ceder. Depois de alguns minutos, ele deixou o saco na porta e foi embora. Dentro estavam meus biscoitos favoritos e um cartão, dizendo que ele sentia minha falta. A letra era da minha mãe. Aquele detalhe assentou algo em mim que ainda estava flutuando. Até a ternura tinha sido delegada. Até a vulnerabilidade tinha sido roteirizada. No trabalho, a atmosfera mudou de maneiras sutis. Um colega que eu mal conhecia perguntou se estava tudo bem, porque alguém tinha entrado em contato com o RH só para checar. Nenhuma acusação, nenhum confronto, apenas preocupação embrulhada de forma firme o suficiente para ser perigosa. Foi aí que o medo ficou agudo. Eu não estava com medo de perder minha família. Eu estava com medo de ser redefinido publicamente como instável, dramático ou doente, simplesmente porque me recusei a atuar. Encontrei a Marina, num café perto do escritório e coloquei tudo na mesa. As ligações, as mensagens, a batida na minha porta. Ela ouviu sem interromper e depois me ajudou a fazer o que eu deveria ter feito antes. Planejamos apenas respostas curtas. Nada de explicações a terceiros, evidências salvas, não compartilhadas, e planos de contingência caso alguém escalasse as coisas ainda mais. Não era paranoia. Era preparação. Naquela noite, escrevi uma única frase numa nota no meu celular e pratiquei dizê-la até parecer firme. Estou bem. Estou estabelecendo limites pessoais. Era isso. Sem defesa, sem desculpas. Ao trancar minha porta e apagar as luzes, a cidade lá fora parecia desconhecida, como se eu estivesse sendo observado através de janelas que não conseguia ver. Soube então que o conflito tinha mudado. Eles não estavam mais apenas tentando falar comigo. Estavam tentando me encurralar.
Eles escolheram um lugar onde sabiam que eu não poderia desaparecer. O saguão do meu prédio comercial, o estacionamento onde meu carro ficava todo dia útil. Quando a recepcionista me avisou que eu tinha uma visita, meu estômago apertou antes que meu cérebro processasse. Não precisei perguntar quem era. Eu já sabia. Davi estava encostado numa coluna, perto do elevador, braços cruzados, expressão fechada, de um jeito que deixava claro que ele não tinha ido para ouvir. Ele tinha se posicionado como se aquilo fosse inevitável, como se minha presença fosse uma obrigação que ele pudesse convocar. Quando me viu, começou a falar imediatamente. Disse que eu estava destruindo a sua família. Disse que a mãe não estava dormindo. Disse que a pressão do pai estava nas alturas por minha causa. Eu disse a ele, calmamente, que não estava evitando ele. Eu estava recusando a conversa. Ele bufou e me acusou de ser dramático. Foi aí que eu disse a única coisa que estava segurando. Eu não planejei um cruzeiro sem você. Eu não pedi para ninguém cancelar uma viagem por causa de contas médicas e depois gastei esse dinheiro em outro lugar. Por um momento, a certeza dele vacilou. Não durou muito, mas aconteceu. Ele disse que o cruzeiro tinha sido planejado há meses. 8 meses, na verdade. O número pousou com peso. Não o interrompi. Deixei a informação assentar. 8 meses atrás foi quando comecei a economizar seriamente. Quando disse não a pequenos prazeres, porque queria uma semana para mim. Quando me disseram, mais tarde, que as contas tinham acabado de chegar. Repeti a linha do tempo em voz alta, devagar. A ligação, o Pix, o cancelamento, as passagens, 8 meses de planejamento. Pedi para ele explicar como tudo aquilo existia ao mesmo tempo, sem intenção. Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, mudou de tática. Me alertou sobre consequências, sobre a reputação da família, sobre o que acontece quando as pessoas expõem coisas que não deveriam. Disse que eu sempre fui aquele que ajudava, como se isso fosse uma regra escrita em algum lugar permanente. Foi aí que a ficha caiu completamente. Eles não me queriam de volta, porque sentiam minha falta. Eles queriam a função que eu fornecia, o dinheiro, o tempo, a conformidade silenciosa. Sem isso, todo o resto balançava. Eu disse a ele o que nunca tinha dito antes, nem para mim mesmo. Eu não sou um membro pleno desta família. Eu sou infraestrutura. Quando me afastei, ele me seguiu até a metade do caminho para o meu carro, ainda falando, ainda tentando negociar algo que eu não estava mais vendendo. Entrei, tranquei as portas e dirigi sem olhar para trás. No caminho para casa, minhas mãos tremiam, não de dúvida, mas pela liberação de algo que eu estava segurando no corpo há anos. Não atendi nenhuma ligação naquela noite. Não respondi a mensagens, pedindo para esclarecer as coisas. Em vez disso, fiz uma lista. Novo número de telefone, contas fechadas, regras claras sobre contato. Não como punição, mas como proteção. Quando estacionei na garagem, a decisão parecia resolvida. Eu não ia sumir com raiva. Eu ia desaparecer deliberadamente, de maneiras que não pudessem ser desfeitas pelo hábito ou pela culpa. Eles sempre contaram com o meu retorno assim que o barulho ficasse alto o suficiente. Dessa vez, eu não voltaria do mesmo jeito. Não desapareci de uma vez só. Desmontei minha vida antiga, cuidadosamente, um ponto de acesso de cada vez, do mesmo jeito que você desligaria um sistema em que não confia mais. O primeiro passo foi meu telefone. Fui à loja da operadora, no meu horário de almoço, parei no balcão e pedi um número novo, valendo, imediatamente. O atendente perguntou se estava tudo bem. Disse que sim e percebi que falava sério de um jeito que nunca tinha falado antes. Dei o número novo para a Marina, para meu gerente e para uma lista curta de pessoas que nunca tinham confundido acesso com direito. Minha família não entrou nessa lista. Para qualquer outra pessoa que perguntasse, pratiquei a frase até parecer natural na minha boca. Estou bem. Estou estabelecendo limites pessoais.
Depois veio o banco. Fechei a conta conjunta que meus pais tinham acesso desde que eu mal tinha saído da adolescência. Aquela que sempre existiu sob a suposição de que o dinheiro se movia livremente, porque a família também. O caixa puxou o histórico e ver tudo de uma vez foi um choque de realidade. Saques que eu não lembrava de autorizar. Transferências que tinham acontecido sem uma conversa. Não era roubo no sentido dramático. Era normalização. Movi o saldo restante para uma conta nova, mudei cartões, mudei senhas, removi todas as permissões de terceiros. Quando voltei para a rua, o ar frio bateu no meu rosto e percebi quanta tensão eu carregava nos ombros há anos. Os convites continuaram chegando. O jantar de aniversário da Aline, um piquenique de fim de semana, o aniversário de um primo. Respondi a todos da mesma maneira, com uma consistência que parecia quase cerimonial. Não estou pronto. Sem explicações, sem justificativas. Configurei um filtro de e-mail que enviava uma resposta neutra para mensagens da família e as arquivava automaticamente. Pela primeira vez, minhas noites eram silenciosas, de um jeito que não parecia vazio. Com o dinheiro que eu não estava mais enviando, tomei uma decisão que pareceu quase rebelde. Reservei uma viagem para Salvador para o mês seguinte. Adicionei um tour arquitetônico, a pé, um tour gastronômico, um show de música no Pelourinho, que eu sempre dizia a mim mesmo que não era prático. Numa lojinha perto do meu apartamento, comprei algo que uma vez rotulei como desnecessário e saí usando da loja, sem guardar para depois. Não era sobre o objeto. Era sobre escolher a mim mesmo sem pedir permissão. Foi quando as ligações começaram a vir de números desconhecidos. Aline me alcançou primeiro. A voz dela deixou apressada e sem fôlego, o som do mar fraco ao fundo. Ela disse que a babá tinha cancelado e perguntou se eu podia buscar as crianças no dia seguinte. Disse a ela que não estava disponível. Ela pausou e disse que não entendia como eu podia ser assim. Repeti a frase e encerrei a ligação. Davi ligou em seguida. Disse que o carro dele tinha quebrado. Disse que só precisava de uns R$ 2.000 e me pagaria em breve. Disse a ele que não estava disponível. Ele praguejou baixo e desligou. Minha mãe ligou naquela noite. O tom dela urgente, familiar. Ela disse que a parcela da casa ia vencer. Disse: "As contas do seu pai estão mais altas este mês." Quando eu disse que não estava disponível, ela não perguntou se eu estava bem. Ela perguntou como eles deveriam se virar sem mim. A pergunta ficou suspensa, ali, crua e sem filtro, sem raiva, sem crueldade. Eu disse a ela para darem um jeito. Encerrei a ligação e notei que minhas mãos não estavam tremendo. O silêncio depois não pareceu punição, pareceu espaço. Olhei para a contagem regressiva para Salvador e entendi algo importante. Eu não estava fugindo. Eu estava provando que podia existir sem ser puxado de volta para os mesmos padrões. E eu sabia que eles não parariam de tentar. Se não conseguissem me alcançar pelo hábito, tentariam algo maior, algo definitivo. Comecei a me preparar para essa conversa do mesmo jeito que me preparei para todo o resto, com estrutura. Nós nos encontramos em um restaurante em São Paulo que costumava significar algo para mim. Uma mesa discreta no fundo, o lugar onde minha família tinha celebrado minha formatura antes que o foco mudasse de volta para os outros. Eles já estavam sentados quando cheguei. Meus pais, Aline, Davi. O ar parecia pesado, expectante, como se eu lhes devesse uma explicação. Marina entrou ao meu lado e senti os olhos deles se voltarem para ela, avaliando. Alguém comentou que aquilo era um assunto de família. Não discuti. Apenas fiquei onde estava. Ela estava lá para que eu não ficasse isolado. Eles começaram do jeito que sempre faziam. Meu pai falou sobre sacrifícios, sobre tudo o que fizeram ao longo dos anos. Minha mãe chorou baixinho,
mencionando noites sem dormir e parentes preocupados. Aline tentou amenizar as coisas, dizendo que sentiam minha falta e não entendiam por que eu estava dificultando tanto. Davi se inclinou para a frente e me avisou que eu era quem estava destruindo essa família. Deixei que terminassem. Não interrompi. Quando chegou minha vez, coloquei uma pasta na mesa. Dentro havia um resumo de cada contribuição financeira que fiz ao longo dos anos, datas e valores listados claramente. Expus uma linha do tempo de viagens e eventos para os quais não fui convidado, marcados contra as vezes em que estive ocupado ou economizando para algo meu. Então coloquei o pequeno kit lacrado ao lado dos papéis. Disse a eles que aquilo não era sobre sentimentos. Era sobre fatos. Passei pela sequência lentamente. A ligação sobre as contas, o Pix, o cancelamento, as passagens do cruzeiro sem meu nome, os meses de planejamento que antecederam tudo isso. Fiz uma pergunta e esperei. Como essas coisas existem juntas, se não houve intenção? Ninguém respondeu de imediato. Meu pai levantou a voz, tentando reafirmar a autoridade, mas não podia mudar a ordem dos eventos. A compostura da minha mãe rachou. As lágrimas não eram mais controladas. Aline olhava para as mãos. Davi não disse nada. Pedi aos meus pais que citassem 3 coisas que fizeram por mim que não tivessem feito por Aline ou Davi. Apenas 3. O silêncio se estendeu até dizer tudo. Palavras não conseguiam. Deslizei uma página final na mesa. Minhas condições. Terapia familiar com um profissional, se eu escolhesse participar. Nenhum suporte financeiro em nenhuma direção. Um reconhecimento claro de como fui tratado e um pedido de desculpas específico. Espaço, tempo, respeito pela minha agenda. Disse a eles que isso não era uma punição. Era a única maneira de um relacionamento existir sem me destruir. Quando começaram a discutir novamente, levantei. Eu disse: eu não desapareci para machucar vocês. Eu desapareci para viver. Marina e eu saímos juntos, a porta se fechando atrás de nós com uma finalidade que parecia merecida. De volta para casa, guardei a pasta. Chequei meus planos de viagem. Não senti necessidade de perguntar a ninguém se estava tudo bem. O que quer que viesse a seguir seria diferente ou não existiria de jeito nenhum. Pela primeira vez na minha vida, fiquei de pé sem carregar o peso de mais ninguém. Quero fazer uma pausa aqui. Não para explicar o que aconteceu depois, não para justificar minhas escolhas, mas para falar diretamente com você por um momento. Porque se você ainda está ouvindo neste ponto, isso me diz algo. Diz que, em algum lugar desta história, algo tocou você. Talvez não tenha sido o dinheiro. Talvez não tenha sido o cruzeiro ou a viagem que nunca aconteceu. Talvez tenha sido o reconhecimento silencioso de como é ser sempre o confiável, o que resolve tudo, a pessoa em quem todos se apoiam, mas que ninguém verifica se está bem. Pela maior parte da minha vida, achei que força significava resistência. Achei que amor significava sacrifício sem limites. Acreditei que se eu pudesse dar apenas um pouco mais do meu tempo, meu dinheiro, minha energia, eventualmente ganharia um lugar onde não precisaria lutar para pertencer. O que eu não entendia era que alguns sistemas não recompensam a generosidade. Eles a consomem devagar, educadamente, até que você não consiga diferenciar entre ser necessário e ser valorizado. Se essa história mexeu com algo desconfortável em você, quero que saiba que esse desconforto não significa que você está quebrado. Significa que você está consciente. A consciência é muitas vezes a primeira coisa que somos ensinados a suprimir, especialmente em famílias que dependem do nosso silêncio para continuar funcionando. Somos ensinados a duvidar de nós mesmos, a minimizar nossa dor, a chamá-la de não tão ruim assim, porque alguém tem uma vida pior. Mas dor não é uma competição. Negligência não precisa deixar hematomas para ser real. E a traição nem sempre vem com gritos. Muitas vezes vem embrulhada em familiaridade e obrigação.
Não compartilhei essa história para virar ninguém contra sua família. Não compartilhei para me apresentar como herói ou vítima. Compartilhei porque por muito tempo achei que estava sozinho nessa experiência. Achei que havia algo unicamente errado comigo por me sentir vazio, mesmo fazendo tudo certo. E no momento em que finalmente falei em voz alta, no momento em que parei de defender todo mundo, percebi quantas pessoas carregavam histórias semelhantes em silêncio. Talvez você seja alguém a quem sempre disseram: "Você é tão independente", e soava como elogio até você perceber que era o motivo pelo qual ninguém aparecia por você. Talvez você seja aquele que cancela planos, adia sonhos e drena suas economias, porque sempre há um motivo para não ser a hora certa para você. Ou talvez você esteja do outro lado, começando a questionar padrões que foi ensinado a aceitar sem pensar. Onde quer que você esteja, espero que ouça isso claramente. Você tem permissão para ter limites. Você tem permissão para dizer não sem apresentar uma defesa de tribunal. Você tem permissão para recuar e observar em vez de reagir. Estabelecer limites não significa que você ama menos. Às vezes significa que você finalmente se ama o suficiente para parar de desaparecer. E esse processo não é barulhento ou dramático, na maioria das vezes. É silencioso, é burocracia, são chamadas não atendidas. É escolher descanso em vez de resgate. É aprender que a paz pode parecer estranha no começo, especialmente se o caos era o preço do pertencimento. Se essa história fez você se sentir visto, quero que saiba que não está imaginando coisas. Padrões não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. E a clareza, uma vez que chega, não pode ser forçada de volta para a confusão. Você não precisa confrontar ninguém hoje. Você não precisa fazer um grande anúncio. Às vezes, a mudança mais poderosa é simplesmente decidir que sua vida não é um recurso de livre acesso. Obrigado por estar aqui comigo, através de algo tão pessoal. Obrigado por ouvir, sem correr para julgar ou consertar. Se você se sentir confortável, adoraria saber qual parte disso ressoou com você, ou até mesmo de onde você está ouvindo. Às vezes, saber que tem mais alguém lá fora concordando silenciosamente faz toda a diferença. E se você escolher ficar, acompanhar, ouvir mais histórias como essa, histórias sobre desembaraçar, curar e escolher diferente, então, sou grato por essa conexão. Esta não foi apenas uma história sobre o que eu perdi. É uma história sobre o que finalmente parei de dar de graça. E se ajudar pelo menos uma pessoa a questionar uma dinâmica que vem quebrando ela aos poucos, então valeu a pena contar. E antes de você sair desse momento, quero dizer mais uma coisa, especialmente para as pessoas que se reconhecem um pouco claramente demais nesta história. Ir embora, mesmo que silenciosamente, não faz de você cruel. Escolher a si mesmo não apaga o amor que você um dia deu livremente. Simplesmente significa que você não está mais disposto a confundir obrigação com conexão. Essa distinção importa mais do que jamais nos ensinaram. Muitos de nós fomos criados para acreditar que ser necessário era o mesmo que ser amado. Que se as pessoas dependessem de nós, significava que importávamos. Mas dependência sem reciprocidade me esvaziou lentamente. E eu sei que não sou o único. Quando seu valor é medido apenas pelo que você provê, o momento em que você para de prover se torna aterrorizante. Não porque você fez algo errado, mas porque saiu do papel que mantinha a paz para todos os outros. Se você está nesse lugar agora, questionando, duvidando, imaginando se está exagerando, quero que pare e escute a si mesmo mais do que o barulho ao seu redor. Seu corpo marca o placar muito antes da sua mente alcançar. Exaustão é informação. Ressentimento é informação. O alívio silencioso que você sente quando imagina a distância é informação também.
Nada disso faz de você uma pessoa ruim. Faz de você honesto. A cura nem sempre parece reconciliação. Às vezes parece neutralidade. Às vezes parece menos conversas, respostas mais curtas ou nenhuma resposta. Às vezes parece construir uma vida tão cheia e fundamentada que as velhas dinâmicas não cabem mais dentro dela. Esse tipo de crescimento pode parecer solitário no começo, mas a solidão que nasce do autorrespeito é muito diferente da solidão que nasce da negligência. Se você ainda está aqui, ainda ouvindo, obrigado por segurar esse espaço para isso. Histórias como essa sobrevivem porque as pessoas reconhecem a verdade, mesmo quando é desconfortável. E se isso te deu permissão, apenas um pouco, para imaginar um jeito diferente de viver, um onde você não está constantemente se encolhendo para manter os outros confortáveis, então isso importa mais do que visualizações ou números jamais poderiam. Você não deve ao mundo o seu esgotamento. Você não deve a ninguém o seu silêncio. E você não precisa desaparecer para estar em paz. Você só precisa parar de se abandonar.